Já pode. Pode começar? vivo. Tá, vamos lá. Boa noite, então, né, para todas, todos e todes, né? Eu sou a Maria Cláudia Bonadio, professora aqui do PPG-ACL, né? E estou aqui para receber hoje, né, a Ranaira Negreiros, que é mestre em ciência da religião pela PUC São Paulo e investigadora, né, de histórias da moda. Já foi minha professora também, né? Atualmente é curadora adjunta de moda no MASP, colunista da L Brasil e integra o grupo de pesquisa em indumenta, Dress and Textile Studies in Brazil, da UFG CNPq, e o núcleo de pesquisa em modas africanas e afrodiaspóricas. Então, Hanna, seja bem-vinda, né? Enfim, passo aí, também agradeço, né, o pessoal, os alunos, né, alunas e alunos que organizaram aí o evento, né? Acho que a programação está muito bacana. Não consegui acompanhar ao vivo como eu gostaria, né? Mas parabenizo aí e passo a palavra para a Hanna, que eu também sempre quis que viesse falar aqui, né, na UFJF. Ela não está aqui ao vivo, mas em breve espero poderá estar, né, Hanna? Então, bem-vinda, né? A palavra é com você. Obrigada, Claudinha. Não sei se a gente faz a audiodescrição, você quer fazer a sua? Ah, é verdade, não pensei. Pois é, então eu sou uma mulher branca, né? De cabelo castanho com algumas mechas brancas também. Tenho a sobrancelha bem grossa, uso óculos de aro preto, né? Sou gordinha, né? E estou usando um vestido preto de florzinha branca, tá? Acho que é isso que eu podia falar a meu respeito. É isso aí, Claudinha, obrigada. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o pessoal dos bastidores, né? Então, Laís, que esteve comigo em todo o processo, muito obrigada. Monique também, muito querida, mandou os recebidos muito gracinhas aqui para casa do evento. Agradeço todo mundo, a todos os alunos, né, alunos que estão fazendo aí o evento e promovendo esse espaço para a gente conversar. E a Elisa, que está aqui com a gente nos bastidores também. Eu sou uma mulher negra de pele escura. Estou aqui com o meu Black Power, um blackão de cabelão. Visto uma blusa de tricô que a minha mãe fez, azul clara. Batom vermelho, minhas joias. E estou aqui num fundo com uma parede branca e um quadro do J. Borges, a passarada, com passarinhos coloridos. Novamente agradeço muito o convite, acho muito chique estar aqui nessa noite. Que bom que a gente pode se encontrar, né? Pelo online, né? Eu acho que, enfim, a pandemia, todo esse período que a gente passou, um período muito difícil, obviamente, mas a gente acabou descobrindo muitas coisas também, né? E a possibilidade de fazer essas conversas à distância tem me levado para muitos lugares. E muito feliz de estar, de alguma maneira, em Minas, que é um lugar que eu gosto demais, e feliz de poder fazer essa costura. Bom, quando a Laís e a Claudinha me chamaram para fazer essa fala e me perguntaram sobre o que eu gostaria de falar, então eu intitulei a nossa conversa de Negras Maneiras de Vestir, Possibilidades de Pesquisas e Atuações Afrodiaspóricas, né? Por que esse nome? Bom, eu sou uma mulher negra brasileira pesquisadora, já há 10 anos de modas. E tem uma trajetória que ela pode ser entendida como multidisciplinar, né? Então, eu sou formada, como Claudinha, acho que a Claudinha não falou da minha graduação, mas eu tenho bacharel em moda, né, em negócios da moda pela EMB, que é um lugar importante, né? Um curso, uma universidade importante aqui em São Paulo para a gente pensar cursos de moda, espaços que pensam esse campo. E tive ali no meu período de graduação, a gente estava até falando um pouco disso aqui nos bastidores, sobre curso, estudo, e a minha presença assim na universidade, com todo respeito às minhas professoras e professores, foi uma trajetória ali tortuosa, né, no sentido de sentir ali certas dificuldades de temas, enfim, de pensar um estudo de moda no Brasil, né, que ainda estava muito arraigado em estéticas europeias ou estadunidenses, né? E eu me lembro muito das aulas de história da moda. Hoje eu me intitulo como uma investigadora de histórias da moda e eu gosto de colocar esse S no histórias, né?
justamente para chamar a ideia para esse plural e para as possibilidades múltiplas para a gente pensar esse campo. E eu me lembro muito das aulas de História da Moda, que era assim a minha disciplina favorita, mas que eu sentia falta de muitos assuntos ali e acabei não podendo aproveitar tanto, né? Mas eu sou uma libriana teimosa. E aí, depois que eu terminei a graduação, eu quis continuar os estudos de moda. É um assunto que sempre me atravessou. Sou neta de costureira e de um alfaiate. Então, a moda sempre esteve muito presente, o pensar o vestir de diversas maneiras, e depois, posteriormente, academicamente falando, sempre foi um assunto para mim, né? Então, eu insisti e acabei achando no departamento de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC de São Paulo um lugar para desenvolver a pesquisa de mestrado, que foi pensar o axé nas roupas, né? Então, pensar ali a relação, um estudo de caso, eu estudei o Redandá, que é um terreiro também do qual eu faço parte, estudar as memórias e a relação da religião, que é o candomblé, de Angola, de nação de Angola, centro-africano, né, de origem centro-africana, e as relações com as roupas, né, com essa indumentária, o que seria isso, e como a religião atravessaria a comunidade a partir desse assunto. E eu tive muita sorte, na verdade, de ser recebida pelo professor Enio Brito, que foi o meu orientador, que topou, né? Eu bati na porta dele e falei, olha, gostaria de estudar indumentária de candomblé. Eu sempre conto essa história, que eu também não tinha ali muito, né? Essa definido ainda, até por não ter um histórico de iniciação científica, por exemplo, na faculdade. Foi uma coisa que eu não tive, que eu acho que se eu tivesse também essa possibilidade, eu já teria engatado na pesquisa com um pouco mais de tempo. Também não sei, né? A vida leva a gente para vários caminhos. Mas cá estou, né? Hoje fazendo pesquisa e pensando essas negras maneiras de vestir, que é como eu tenho chamado pensar várias histórias da moda, né? Pensar a partir então da minha pesquisa sobre indumentária de candomblé, eu também sou muito apaixonada por fotografia, na verdade por imagem, fotografias, pinturas, cinema, e também acabei achando na fotografia um campo de pesquisa para estudar a história da moda, principalmente no Brasil, a partir de perspectivas negras, um campo muito fértil, né? A gente tem um grande acervo de imagens principalmente pensando ali segunda metade do século XIX, e aquelas roupas me encantaram muito, as roupas de mulheres negras ali vestidas e representadas, isso sempre me encantou. Então, acabei juntando tudo isso. Foi assim que eu acabei chegando na L, escrevendo em Instagram e compartilhando um pouco também desses processos de pesquisa. E foi muito legal ser convidada para ser colunista lá. Minha coluna já tem quase 1 ano e meio. E lá eu tenho conseguido assim explorar um pouco esse campo de uma pesquisa de moda que também está numa revista de moda. E também pensar esse espaço da revista L, né, das colunistas que estão lá atualmente, pensar um pouco o histórico da revista, uma revista francesa, né? E que está no Brasil e que, de alguma maneira, precisa dar conta das nossas histórias, né? Então, acho que a coluna Negras Maneiras, que é o nome da minha coluna, ela se propõe um pouco disso de uma maneira experimental também. Eu comecei, o primeiro texto da coluna é um texto do qual eu falo da minha família, né? E eu escrevi esse texto, assim, começo da pandemia, então estava aqui em casa, muito imersa, tenho a possibilidade de ficar em casa e de trabalhar de casa, o que a gente sabe que não é para todo mundo neste país, né? Então, e mexia nas minhas fotografias antigas, eu tenho uma sorte de ter um acervo considerável de fotos, principalmente da parte materna, e sempre que eu via essas fotos, não, mesmo antes de ser colunista da L, eu ficava muito impressionada e pensando as histórias dos familiares e das roupas. Então, esse foi o tema, né? A partir do meu próprio acervo de imagens e de moda, refletir sobre esses legados negros para a gente pensar a moda no Brasil, né? E a coluna segue sempre esse lugar de pensar moda, memórias e futuros possíveis, né? Também trazendo essa ideia de de tempos negros que se conectam entre passado, presente e futuro. A gente tem o conceito de sankofa ou sankofa,
que é um conceito africano, né, do povo Akan de Gana, atualmente em Gana, Costa do Marfim, falando a grosso modo, né? Então, eu tenho passeado por esses espaços, e mais recentemente no MASP, na curadoria de moda, como curadora adjunta, que daí junta uma outra paixão minha, que é o museu. Eu não tenho nenhuma especialização em museu, comecei a trabalhar em museu no MASP em 2018, acabei que também fui estabelecendo algumas relações com a moda ali, que é um museu, né, Claudinha, que vai poder falar muito bem disso, especialista no assunto, que já tem uma ligação com o tema, né? Então, pensar a curadoria de moda também tem sido muito importante, porque eu já trabalho com curadoria há algum tempo, pensando artes visuais, mas moda, que era um assunto também que eu já trabalhava há muito tempo, não tinha juntado até então essas duas linguagens. Então, tem sido também um espaço de aprendizado e de pensar um museu do tamanho do MASP, as possibilidades que a gente tem para pensar o vestir lá, né? E que tem sido muito interessante, até porque eu recebo muito contato, assim, de muitas pessoas que se interessam pelo tema, ou que queriam ali trabalhar com curadoria, ou que sempre se interessaram de alguma maneira pelo acervo têxtil do MASP. Então tem sido assim uma troca muito bacana. Mas, bom, deixa eu parar de falar um pouquinho de mim, do meu processo, e aí gostaria de pedir para a Elisa, por gentileza, colocar a minha imagem aqui, que eu preparei. Obrigada, Elisa. Bom, para a nossa conversa de hoje, eu separei duas imagens, que acho que acredito que muita gente já tenha visto essas imagens, ou pelo menos alguma delas. Não sei se vocês repararam, mas essa imagem, na verdade, essas imagens elas mostram a mesma mulher. Eu acredito que seja a mesma mulher, acho que há uma semelhança inegável aí. Eu até, em alguns momentos, levanto a ideia, a hipótese de que essa foto que está aqui, pelo menos à minha esquerda, né, que é uma foto que tem essa borda branca embaixo, né, essa borda clara embaixo, que essa foto ela seja um pouco mais antiga e mostre essa mulher um pouco mais jovem, né? A expressão dela me parece um pouco mais jovial do que essa foto que está aqui, pelo menos à minha direita, que é uma foto mais sépia, né? Que é do acervo do Instituto Moreira Salles. Na verdade, como eu disse, as imagens, elas me atravessam muito. Eu estava vendo um outro papo que teve aqui também, de vocês da UFJF, com a Sandra Couto-Soucos, que a Claudinha estava mediando também, e a Sandra, ela foi ali muito importante para essa pesquisa de imagens, né, de pessoas negras em estudos fotográficos. Tanto porque a Sandra, de alguma maneira, ali na pesquisa dela, dá informação de que muitas dessas pessoas, né, que estão nessas imagens poderiam ter alguma relação ali, entre aspas, de modelo, né? Então, pensando assim, principalmente a reprodução de imagens femininas, né? Que também podem falar sobre a escravidão, mas que apresentam essas mulheres ricamente vestidas e ornamentadas, né? Essas mulheres poderiam de alguma maneira figurar aí com uma espécie de modelos, enfim. E aquela informação da Sandra, que fez uma pesquisa muito extensa dessas fotografias todas e além, me fez justamente trazer essa ideia de pensarmos moda e possibilidades, que é um pouco do que está no título da nossa conversa, né? Possibilidades de pesquisa de moda a partir dessas imagens e desses acervos. Isso é contestado, na verdade, porque se hoje a gente faz um mapeamento, né? Se a gente olha para o campo de estudos de moda, de história da moda, enfim, existem pesquisas que têm tratado, que estão trazendo novas perspectivas sobre essas possibilidades. E acho legal quando a gente fala dessas pesquisas e desse campo que vem sendo costurado. Tenho trabalhado essa ideia de costura num outro trabalho que em breve deve sair, justamente para a gente conseguir olhar esse campo amplamente e ver a quantidade de coisas que estão surgindo. Porque essas pesquisas, às vezes, elas parecem
soltas, né? E quando a gente coloca, reúne, faz uma pesquisa, pensa ali quem são as pessoas que estão pesquisando, a gente consegue pensar a complexidade desse campo que está sendo estruturado, né? E quando eu olhei essas imagens pela primeira vez, eu sempre me perguntei, mas por que eu não vi essas imagens no curso de moda? De história da moda. Por que a gente não pode estudar uma parte dessa história a partir dessas imagens? Essas imagens, elas deram origem a um texto que eu escrevi para a revista Zoom, no portal da revista Zoom, que se chama O Enigma da Negra da Bahia. E eu vou dar uma lida, assim, brevemente, só para vocês entenderem o tom de onde eu estou querendo partir e onde eu estou querendo chegar. Então, a partir dessas imagens, eu indaguei. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, pensei, o que estaria, né, elaborando, pensando tão bela jovem? O ano era 2014, eu era uma das alunas de um curso orientado pelo Renato Araújo. Gente, o Renatinho, para quem não conhece, é um super professor, pesquisador, trabalhou muito tempo no Museu Afro Brasil, pesquisador negro, filósofo, que se aprofundou em estudar joalherias africanas e afro-brasileiras, então ele tem um estudo bem bacana sobre as joias de crioula. E Renatinho foi dando esses cursos, esse curso que eu fiz foi no SESC, em 2014, né? E foi a primeira vez que eu vi uma chamada de um curso que pensava joalheria afro-brasileira e africana. Eu tinha acabado de sair da faculdade naquela época. Corri para fazer o curso com ele. E fiquei super encantada, assim, pelas referências que o professor Renatinho trazia, e as imagens, e as conexões que ele fazia, então, dessa joalheria com estéticas africanas, trazendo arte africana, joalheria africana para dentro da sala de aula, mesmo que fosse uma aula ali de um curso informal, né? Então, Renatinho abriu essa ponte para a gente pensar artes africanas e afro-brasileiras em um curso breve. As aulas tinham o intuito de elaborar ideias sobre o histórico das estéticas e contextos culturais das produções de joalheria africana, que, enfim, tema ainda um pouco conhecido por muitas pessoas aqui no Brasil, acho que até hoje, né? Um dos elementos que mais me causou interesse foi a profusão de joias e ornamentos que essa mulher vestia. E o que mais me intrigou foi pensar que esse registro havia sido feito ainda no período imperial, por volta de 1885, ou seja, antes da abolição da escravatura, né? De alguma maneira, aquela mulher vestida com tantos elementos havia mudado a antiga ideia de falta de referências negras para se estudar moda no Brasil, para mim. E acho que vale ressaltar aqui que o nosso país ainda dá os seus primeiros passos em direção a elaborações de um campo de estudos que seja mais plural, que dê conta dessas histórias todas, começando a se interessar tardiamente, diga-se de passagem, por outras culturas e maneiras de vestir que se afastam da Europa como centro. Então, quer dizer, como eu tinha saído da faculdade, tinha acabado de sair, eu estava com a cabeça fervilhando. Então, entrar num curso desse me fez, de fato, questionar tudo isso e repensar o estudo que eu tinha tido, né, durante 3 anos. Eu me lembro muito de um artigo escrito em meados de 2015 pela pesquisadora Vanessa Iana, que é uma pesquisadora negra que pesquisa estéticas africanas, e o foco dela é pensar os têxteis africanos no Brasil. Ela tem um blog de moda que está lá ativo até hoje, esse é só mais um blog de moda, onde ela traz muitas histórias também. E ela também se indagou e pensou, né, as possibilidades a respeito da figura de mulheres negras vestidas com suntuosidade. Ela até lança uma pergunta que é o título do texto dela, que é: que papo é esse que crioula tem ouro? Então, quer dizer, tem a ver com o que eu falei no começo, né? A gente vem com uma ideia, um olhar, enfim, um histórico viciado para pensar essas estéticas, essas corporeidades, essas histórias da escravidão, enfim. Então, essas imagens, elas dão ali uma confusão, às vezes, na cabeça da gente, que não tem esse histórico, muitas das vezes, como arcabouço de estudos, né? Eu me lembro que também achei a pesquisa da Mônica Cardinho, eu sempre falo que a pesquisa da Mônica, ela fez na História da Arte da USP, ela pesquisou o Alberto Henschel, que é um outro fotógrafo alemão, que também estava nesse meio aí dos fotógrafos do século XIX, né? Junto com o Marc Ferrez, enfim, o Lindemann. E
A Mônica, na pesquisa dela, ela vai desmistificando essas imagens, ela fala sobre mise-en-scène, ela fala sobre imagem de estúdio, e ela fala como existia violência também a partir dessas imagens, né? E aí eu falei, nossa, e a primeira vez que eu olhei, eu só consegui ver encantamento e beleza, né? E aí eu acho que esses estudos vão trazendo também vão descortinando também esses lugares, né? E hoje em dia eu consigo entender essas imagens de uma outra maneira, muito mais complexa, mas ainda insisto na possibilidade da gente apresentar, e eu sou professora hoje em dia, eu posso falar que dá certo, da gente apresentar essas imagens em sala e conversar sobre isso, né? E não só sobre a roupa ou joias que elas estão usando, mas no contexto em que essas imagens são produzidas. E eu acho que essas imagens elas dão margem para a gente pensar muitas outras histórias, né? Então eu lembro que isso tomou muito os meus pensamentos. E a pergunta que não queria calar é: quem seria essa mulher? Então, de alguma maneira, essas pesquisas, assim, de maneira inicial e curiosa, ora avançando e ora retrocedendo no tempo, se propõem a investigar as histórias do vestir que envolviam tal imagem, tal mulher. E a gente pensa no enigma, que é justamente esse mistério, né, essa possibilidade de, enfim, de descobrir algo. Então, o Enigma da Negra da Bahia não tem o nome dela marcado na imagem, então isso acontece com muitas das imagens, tem um apagamento histórico, enfim. Então, por isso esse tema, né? E eu começo a pensar, então, as possíveis imagens de moda e o dar-se a ver, que é um contexto que a professora Manuela Carneiro da Cunha apresenta num capítulo de um livro que ela publica junto com o Muniz Sodré, enfim, é um compilado sobre as fotografias do Cristiano Júnior, e ela fala sobre o dar-se a ver, não tanto no sentido da imagem, mas no sentido também da possibilidade de agência dessas pessoas negras. Tá? E eu uso esse conceito para a gente pensar que essas mulheres se dão a ver a partir dessa imagem. Então, pensando e alternando o poder silenciosamente, essas mulheres que participavam da feitura dessas peças, a gente sabe que muitas pessoas negras estavam envolvidas com as casas de moda, ainda escravizadas, isso aparece em anúncio de jornal, enfim. A relação que essas mulheres tinham com esse tipo de joia, e até uma coisa que eu brinco é pensar que quem será que fez esse turbante, essa amarração de turbante, né? Cometendo um anacronismo elegante, que é alguma coisa que a professora Patrícia Valim da UFBA fala, ela estudou a Revolta dos Alfaiates, ela fala desse anacronismo elegante para pensar a agência dessas pessoas lá em 1798, né? Mas, obviamente, que a gente não tem a ideia de styling, de produção de moda em 1880, 1885, que é quando essas imagens são produzidas. Mas, 1800, enfim. Mas essas mulheres provavelmente que fizeram essas amarrações, que participaram da feitura das roupas, se não foram elas, possivelmente pessoas que elas conheciam. Então, quer dizer, elas também participam da imagem. Né? Com o seu corpo, né, com as suas africanidades, com as suas corporeidades, enfim, com o jeito de jogar o pano da costa, né, que é esse tecido que está recostado aqui nessa imagem sépia à direita na cadeira, ou que está vestida nessa moça aqui da foto à esquerda, né, um pouco mais antiga, mais esmaecida. Então, quer dizer, a agência aí, né? Eu acho que é interessante quando a gente consegue puxar essas tramas e jogar uma outra perspectiva, ver a história de uma outra perspectiva, né? Pensar a possibilidade de agência dessas mulheres através dessas fotos, com todos os apagamentos possíveis. Isso tem sido uma coisa que eu tenho trabalhado bastante nos cursos que eu tenho dado. Eu ministrei, principalmente ano passado, esse ano eu não fiz tanto, mas ano passado eu ministrei alguns cursos online, né? Com a possibilidade de ter gente de fora, de dentro do Brasil, Ceará, São Paulo, Rio. Muito legal. E quando eu apresentava essas histórias, primeiro que assim, há uma identificação dos alunos negros, principalmente das meninas negras, que também se perguntam, nossa, olha essa imagem, né? Tem 135 anos, enfim, tem muito tempo, né? E olha como essas mulheres já estavam ali inscritas na história, digamos assim, né?
os alunos, as alunas gostam muito quando a gente aborda isso. E a gente estava falando disso também, de entender a mudança do corpo discente. Eu não estou na universidade, mas principalmente também nesses cursos, eu dou aula no MASP também, continuo como professora lá. A maioria das pessoas, hoje em dia, dos meus alunos são negros, são pessoas negras. E a gente percebe o peso também desse corpo de alunos que vai mudando e que vai trazendo outras necessidades, outras narrativas, né? Então tem sido muito interessante essa trajetória de pensar também as atuações pelas brechas. Então, acho que nas universidades ou nos cursos de moda, não vou citar todo mundo que acaba sendo deselegante esquecendo o nome, mas temos já professoras negras, né? Mas ainda falta, né, esse corpo também. E existe algo que eu tenho chamado junto com a Cíntia Maria, que é minha colega no grupo de pesquisa em modas africanas e afrodiaspóricas, um grupo que ela fundou junto com a Vanessa, que eu havia citado no início do meu texto, que é um grupo que é independente, né, fundado por mulheres negras e que vai atuando nas brechas, né? Então, se não estão nas escolas, se não estão a gente fez no começo do ano um curso que a gente mesmo organizou, né? Deu maior trabalhão, mas foi super legal, assim, as pessoas gostaram bastante. Então, pensar essas possibilidades. E esses espaços do online têm ajudado muito a gente a alcançar esses lugares, né? Pensar essas brechas de uma outra maneira. Eu fico pensando também a importância de eventos como esse, que são organizados por alunos que estão sendo transmitidos por uma plataforma de uma universidade pública, como a UFJF, pensar também a expansão das possibilidades de discussão desses temas, de outras histórias, não digo novas, porque são antiquíssimas, mas outras histórias da moda, em espaços como o Colóquio de Moda, por exemplo, né? Que é um espaço muito importante para a gente pensar estudo de moda brasileira no Brasil, enfim, como é que a gente faz isso, e que até muito pouco tempo não tinha essas discussões sendo tão aprofundadas. Eu me lembro da virada que foi o ano passado, né? Inclusive a Claudinha me chamou para estar lá junto com a Deise, se não me engano, né? Que também é da UFJF, agora eu não me lembro, e com a Adriana, né? E a gente falando sobre mercado afro, mercado de moda afro, uma discussão que até então a gente, pelo que a gente percebeu, não tinha acontecido nunca num espaço como aquele. Depois daquilo, a gente vê uma mudança grande, que é a instituição de 2 GTs, pelo menos, que vão pensar moda e decolonialidade, proposto por pessoas negras, né, que tiveram envolvidas nessa mudança também. Então, eu sou positiva no sentido de pensar que, bom, isso está acontecendo, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer essas leituras a partir dessas imagens de acervos brasileiros, de acervos antigos. O Instituto Moreira Salles, além de um parceiraço, né? É um instituto muito importante para a gente pensar essas imagens, assim como a Biblioteca Nacional, enfim. E a gente vai construindo essas pontes. Eu acho que é mais ou menos isso assim que eu gostaria de falar. E acho que aí a gente pode ir trocando, Claudinha. O que você acha? Tá joia, pode ser. Já anotei umas coisas aqui para a gente conversar. Tá? Bom, queria agradecer, né, a Hanna, né, e sempre bom ouvir a Hanna falar, né, aprendo muito com ela. E aí, Hanna, enquanto você falava, né, eu fiquei pensando em algumas coisas. Então, você falou, né, assim, muito, você começou a sua fala falando um pouco da sua trajetória, né, e você trouxe uma coisa assim, né, de futuros possíveis, né, que agora eu já não lembro se é alguém que estuda e que pensa essa questão, né, dos vestígios negros, então não só pensar o passado, mas pensar nos futuros possíveis, né? E aí me lembrou muito, né, o trabalho que eu comentei até com você, né, na sexta-feira passada, eu fui banca de um trabalho que estudava a trajetória, que chamava Outsiders de Ipanema, né? E que era a trajetória, então, de 3 estilistas negros, o Luiz de Freitas, né, era um deles, e pensando, né, como é que eles chegam nesse espaço, né, e aí dessas estilistas, ao se referir ao Luiz de Freitas, que é uma pessoa que está na atividade hoje, ela falava o seguinte, que ele era um afrofuturista, né, mas não no sentido de afrofuturismo que a gente costuma entender. Mas por quê? Porque ele era um homem negro que lá na década de 70 e 80
estava produzindo uma roupa para um dandy contemporâneo que quebrava com todos os padrões, né, do que se esperava que fosse o vestuário, né, do homem, né, daquele período, porque mesmo os mais, né, antenados não usavam, né, as cores, as estampas, as modelagens que ele propunha, né? E aí eu acho que essa é uma questão que talvez você pudesse trazer um pouco mais, porque de um modo geral, né, o que a gente vê, né, é que é, se associa muito, né, essa produção de vestuário ou de aparências relacionadas à cultura afro ou afro-brasileira à tradição, né? Então, assim, e como é que é esse diálogo? Então, eu achei muito interessante, porque quando você lê, né, você fala assim, mas afrofuturismo, no que ele fazia, não, porque afrofuturismo é outra coisa, né? Você já pensa numa outra estética, né? Mas eu fico pensando até que ponto esse conceito de afrofuturismo, né, ele não é fundamental, né, para que a gente possa, né, entender e pensar, né, essas negras maneiras de vestir, né, assim, pensando também em outras possibilidades. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é que eu acho que a gente deve pensar no afrofuturismo como um conceito expandido, sabe? Talvez um conceito a ser explorado muito mais. Estou te jogando uma bomba aqui, você se vira, né? Do que eu fiquei pensando, porque eu saí dessa banca pensando, né, assim, muito, e aí, né, agora ouvindo você falar, fiquei pensando de novo, essa questão dos futuros possíveis, né? Então, porque eu acho que é isso, né? Também a gente tem que pensar, né? Quando você traz essas duas fotografias, possivelmente da mesma mulher, né? E você fala do trabalho, por exemplo, da Sandra, que também tem lá, né, o Negros no Estúdio Fotográfico, né, que é o livro dela, o outro livro, eu acho que tem uma coisa também muito interessante da gente pensar numa diferença, e talvez você possa comentar um pouco isso, da fotografia de moda, né, do século de moda, dessa fotografia do século XIX, né, onde a gente, ainda que a finalidade dessas fotos, né, não fosse, assim, como é que fala? Não é um retrato provavelmente que essa mulher encomendou, né? É um retrato que vai ser vendido, é um carte de visite, né? Enfim, para ser vendido para os curiosos, para mostrar esse Brasil exótico, esse tipo de coisa, né? Mas ela tem um protagonismo, né? Ao passo que muitas vezes, até hoje em imagens de moda, você deve conhecer aquele editorial que tem aqui a Carmen Reloaded, né? Carmen Miranda Reloaded, que tem uma modelo branca lá no pelourinho, com duas mulheres negras lindas atrás, mas que fazem uma figuração, né? Estão atrás. E que isso está numa imagem, por exemplo, do Denner, lá da década de 59, que está a modelo branca linda lá em ouro preto na frente, e aí uma mulher nesse estilo, né? Pano da Costa, negra sentada na escadaria também, meio que de cenário, sabe? Então, assim, né? Fico pensando nesse tensionamento, né? Ao mesmo tempo que essa imagem do século XIX é uma imagem que não vai permitir, possivelmente, muitas vezes, né, como eu digo assim, não vai para o álbum de família, né, dessa mulher, né? Ele vai ser uma imagem consumida por outros, e não é uma coisa que vai fomentar a memória, não é aquela coisa que vai passar de pai para filho, e a gente, né, olha como é que minha mãe se vestia, como você começou sua coluna na L, né? Que você olha para as roupas da sua família, provavelmente os filhos dessa mulher, se ela os teve, né, não puderam ver essa fotografia dessa maneira, né, de ter com eles, porque também, ao mesmo tempo, acho que essa fotografia ela tem isso, não sei se você já pensou, né, que é um dar-se a ver, mas ao mesmo tempo para o outro, né, porque arranca isso de você, a sua imagem não te pertence, né, não é uma imagem que você, né, vai, como eu falei, não vai pertencer a você no sentido literal, né, porque acredito eu, não entendo muito disso, você pode até me corrigir, né, que é isso, as pessoas iam lá, eram fotografadas, talvez ganhassem alguma coisa, né, para ser fotografadas, mas acho que dificilmente, né, recebiam, porque a fotografia ela tinha um valor muito, até outro dia a fotografia era um bem mais caro, né, gente, porque você mandava revelar, para fazer 36 fotos, que era o maior filme, já era uma coisa assim, né, enfim, de luxo, né, então eu acho que muito dificilmente esses fotógrafos saíssem distribuindo para os seus fotografados, né? Que muitas vezes é isso, eles faziam com fins comerciais. Então, queria saber se você pensou, né, aí um pouco nisso, né? E que mais aqui que eu. E aí também, né? Uma coisa que eu acho importante também da gente pensar, né? É que
esse saber, né? Porque assim, quando você falou das imagens, né? Ah, que essa fotografia poderia estar no meu curso, né, de história da moda, esse tipo de coisa. Eu acho que existe uma amarra muito grande, né, de muitos professores, talvez seja até meu caso, não sei, quer dizer, eu sei que não é muito meu caso, mas de se prender a esses livros de história da moda mais tradicionais, né? E achar que se fugir daquilo, vai estar fugindo, né, do que seria o conteúdo ideal, né? Dentro de um curso de história da moda. E aí, muitas vezes até uma dificuldade de enxergar as imagens, que é uma coisa que eu sempre batalho com os meus alunos, quem é meu aluno e está aqui sabe que eu faço isso, né? Eu falo, tá, mas vocês têm que ter repertório de imagem, né? Tudo bem, vocês fizeram a apresentação aqui, mas e as imagens? Vocês estão trabalhando com moda, né? Então, eu sinto que às vezes pode ser uma impressão, né? Há um medo até de olhar para a imagem, né, e se deixar levar por essa imagem, como a Sandra fez, como você fez, como eu venho fazendo, e falar, tá, o que disso eu posso levar para a minha sala de aula, né? Disso que está além daquilo que está no meu livro. Eu acho que talvez exista um medo das imagens, sabe? Assim, um medo da imagem que não está explicada, que não está no livro, né? E aí existem muitos outros problemas, né? A gente não vai, como é que fala, conseguir sanar isso tão rapidamente, né? Que às vezes é a própria formação, uma série de coisas, né? Mas eu acho que a gente cresceu numa cultura de saber escrito, né? Então, quando eu dou a aula de cultura visual, eu falo, é isso, a gente vive num mundo de imagens, mas a gente acha que o saber é o que está no livro, né? Então, assim, é muito difícil para o professor, isso não é uma crítica para os colegas, mas dizendo assim, que é difícil mesmo, né? Um exercício, a minha própria orientadora, né, que ela sempre falava, ai, com imagem eu não mexo, de orientadora de mestrado e doutorado, com imagem eu mexo, que isso é muito complicado, não sei o quê, e hoje ela fala, ah, você está mexendo com imagem, ela fica até assim, tipo, nossa, que bom, né, que você teve essa coragem, né? Então é uma coisa que é isso, quer dizer, vem arraigada na tua formação, você tem que ter uma, ainda parece que não é, mas é uma coisa nova, né? Enfim, então, acho que já falei bastante, que você pode comentar, né? Aí a gente espera que isso suscite outras perguntas aqui no chat. Vamos lá. Bom, falar de afrofuturismo é assim, para mim é difícil porque não é meu campo de estudo, né? Até quando eu resolvi colocar esse subtítulo na coluna, Futuros Possíveis, era um pouco para linkar com essa ideia dos futuros que estão por vir, até pensar futuros que estão por vir é ótimo, né? O futuro está por vir sempre. Mas, enfim, a partir até de uma experiência pandêmica, né? Então, eu estava refletindo muito o que é escrever num site de uma revista como a Elle, refletindo sobre negras maneiras, né? E então, por mais que eu fale muito de memória e parta muito da memória, a ideia é que essa memória ela siga, né? E que no futuro ela sirva justamente de um ponto firme ali para a gente pensar todas essas histórias e trajetórias. E, de novo, vem o conceito de Sankofa, que é um conceito também que eu não sou especialista, mas que me aproximei muito quando descobri o que significava, né? Que é pensar esses três tempos. Então, fugindo um pouco de uma forma de entender tempo cartesiana, mais ali de presente, passado e futuro, pensando essas formas de tempos negros, não só do povo Akan de Gana, mas cosmologias Bakongo, por exemplo, né, centro-africanas, e entendem o tempo ciclicamente. Né? Até entendendo que passado, presente e futuro se conectam de alguma maneira. Então, eu acho que pensar. Você estava falando, eu estava tentando lembrar de uma conversa que eu tive com a Carol Anchieta, que é pesquisadora de afrofuturismo. Ela apresentou no colóquio também, e ela está fazendo a pesquisa dela no mestrado, se não me engano, em design. E ela está pensando afrofuturismo no design, puxando para a moda também. Então, pensando um pouco disso, que é uma discussão que está quente agora, né? E trazendo justamente essas outras perspectivas. Eu acho muito interessante quando a gente pensa esse estilista que você mencionou, proposto, né, pela moça aqui, da qual você estava na banca, dessa pesquisadora, dele um afrofuturista no Rio, né? Naquela época e até hoje, já que está em atividade, né? Porque é isso, é uma pessoa que está ali propondo coisas que talvez para aquele período pensar isso
a partir de uma cabeça de um homem negro, né, estando inserido naquele ambiente, fosse uma coisa muito difícil, né? Então é quase que uma vanguarda ali no sentido de pensar uma inovação, né? E quando a gente vai estudar arte africana, artes africanas, muito dessa relação de tradição e de futuro também se conectam, né? Tradição e inventividade se conectam. Quando a gente está falando de cultura, a gente fala de tradição, mas a gente pensa uma cultura que ela se move, né? Ela avança no tempo, ela não é estática, né? Ela muda a todo tempo. Então, eu fico pensando muito nisso. Também tem a pesquisa da Ana Paula Medeiros, uma pesquisa negra também, pesquisadora negra do Sul também, se não me engano, né? Que também pesquisou afrofuturismo, publicou na Dobras, né? Que está pensando justamente esses lugares, assim, até de pensar. Aí saindo um pouco, né, trazendo um pouco a questão de brechas, eu lembro muito das postagens da Natália Cipriano, que no Instagram é conhecida como Preta Velha, @preta velha, ou preta.velha, alguma coisa assim, Natália. Que é super legal, que tem uma pesquisa muito forte, assim, não é acadêmica, não é uma mulher acadêmica, que atua na internet, dá vários cursos, enfim, e que está pensando nessas estéticas negras. Ela traz umas fotos, assim, de uns colares do Egito, do século, sei lá, 7, estou inventando aqui. E você fala, meu, é tão atual isso, e ela fala sobre isso também, né? Sobre, enfim, essas outras possibilidades de interpretação. Então, quando eu estudei indumentária de candomblé, foi muito isso, de pensar uma roupa que é tradicional, de uma comunidade tradicional, que é uma roupa litúrgica, que tem ali seus rigores, tem coisa que pode, tem coisa que não pode, tem cor que pode, tem cor que não pode, mas que também vai se movendo, né? A comunidade vai mudando, então outros tecidos vão sendo usados, outras coisas vão sendo incorporadas. A Aimee Okazaki, que pesquisa indumentária de candomblé, fala muito disso quando ela vai estudar os tecidos, né? Ela tem esse olhar para pensar as texturas, entender que um tecido ali da década de 50 não é mais usado, é usado um outro. Isso acaba mudando, de certa maneira, a tradição. A tradição também pode mudar essa indumentária, então você quase que tem ali uma via de mão dupla, nesse sentido de que isso vai sendo construído, e pensando o candomblé ser construído hierarquicamente, você tem ali a mãe de santo, o pai de santo, que praticamente coordena esses vestires junto com as divindades, mas também a própria comunidade vai se movimentando, vai descobrindo uma loja nova, enfim, né? Muitas comunidades deixam de fazer suas peças no próprio terreiro e passam a comprar, então cria-se ali um mercado para isso. A professora Zuleika Dantas, da PUC. Oh, meu Deus, esqueci, eu vou lembrar. PUC de Recife pesquisa, né, os axós nos bastidores, e ela vai pensando os axós, que são as vestimentas, né, nessas religiosidades afros de lá, e na mudança nos mercados, enfim. Então, eu acho muito interessante, porque eu acho que esse conceito de futuro se conecta também com tradição, né? E é isso, e essas coisas elas caminham juntas, né? Mas eu não posso falar tanto disso, porque realmente afrofuturismo é um campo que eu fiquei ali no limite, até no curso que é o Negras Maneiras, as últimas aulas, a gente fala sobre esses futuros possíveis, a gente acaba caindo nessa discussão de afrofuturismo, mas é muito pensando também a partir de um presente. Então, quando a gente pensa, por isso que esses tempos estão se conectando, perceba. Então, quando a gente tem aqui no século XXI população afrodiaspórica negra aqui do Brasil, Caribe, Estados Unidos, enfim, própria Europa, se reconectando com essas histórias. Eu vejo isso muito, posso falar de realidade brasileira, porque vivo isso como uma mulher afrodiaspórica, tentando me conectar com essas estéticas africanas, tendo que tomar cuidado também com estéticas que, de alguma maneira, me dizem respeito, mas que, né, tem essa diferença. Então, sou uma mulher brasileira, né?
e tentar fazer essa pesquisa. Vejo muitas pesquisas, muitas pessoas querendo pesquisar o que se usa na África do Sul, o que se usa no Mali, o que se usa no Senegal e trazendo para as realidades brasileiras. Acho interessante quando a gente pensa os imigrantes, aqui em São Paulo tem bastante, ali na região da República, imigrantes africanos de diversas partes do continente que vendem tecidos, então a compra desses tecidos, a aproximação com esses tecidos ditos africanos, né? Dandara Maia fala um pouco disso. Então, quer dizer, acho que tem muita aproximação possível para ser feita. Né? Me fugiu a segunda parte, Claudinha. Falei tanto. Mas pensando, por exemplo, essa questão do dar-se a ver para o outro, né? Sim. Né? E é por isso que eu trago a pesquisa da Mônica, porque a Mônica ela fala, ó, gente, essas imagens, elas, né? A Sandra também fala sobre isso. Então, a primeira vista, quando eu vi, contei para vocês, quando eu vi essas imagens dessa mulher, eu sou apaixonada por ela. E eu não estou sozinha, muita gente se encanta por ela, né? Porque é tudo muito interessante, mas tem toda uma relação por trás. Mas mesmo assim, eu insisto que, por mais que a gente tenha apagamento e violência total, sem querer romantizar ali o que aconteceu, sem romantizar a escravidão, pisando firme no chão mesmo, a gente precisa reconhecer a agência daquelas mulheres que sobrevivem, né? Que estão aí, que se deram a ver de certa maneira. E sobre a questão desse medo, né, de pensar essas outras histórias ou de trazer isso para dentro de um currículo mais tradicional, eu acho que atuações como a sua, por exemplo, são muito interessantes já desde antes, porque de alguma maneira acho que o lugar do professor nesse espaço de poder é justamente tentar driblar isso, né? Tentar driblar essas amarras, se atualizar, né? Então perceber ali a demanda do tempo, das discussões, dos alunos, quem são as pessoas que você está ensinando hoje em dia, né? Quais são as histórias que as pessoas querem saber, quais são as histórias delas, e trazer isso para dentro, para a discussão, né? E de fato, a gente ainda tem uma super resistência. A gente pegar ali os currículos tradicionais dos cursos de moda, história da moda, é sempre aqueles livros tradicionais, né? Enfim. Só que a gente está no Brasil, não tem como a gente não passar por isso. Né? O Brasil ele é feito por mãos negras e originárias. Então a gente precisa trazer essas discussões para dentro, né? Pensando aqui, o Paulo está falando aqui, né, de pensar metodologia, epistemologia, né? A questão do escrito, da oralidade. Tem uma indagação que eu faço na minha dissertação, que é como dar conta, de uma maneira escrita, das oralidades de uma comunidade. Quando eu estou falando de candomblé, eu estou falando de uma religião oral. Então, eu pensei nisso naquela época, até para conseguir dar conta das coisas que eu via, ouvia, e se tratando de candomblé, tem muita coisa que a gente não pode colocar na pesquisa mesmo. Né? Então, também é uma forma de tensionar essas epistemologias brancas, que estão há tanto tempo nas universidades, no modo de ensino, arraigado de fato, né? E de trazer esses outros lugares, não trazer uma pessoa do terreiro para falar na sala de aula, sabe? Colocar um ponto cantado, né? Enfim, trazer essas outras maneiras também de ensino, de conhecimento para dentro e fazer essa troca. Né? Eu pensava muito que eu tinha que encaixar o candomblé e o estudo da indumentária no campo da ciência da religião, que foi quando eu fiz o mestrado, que na verdade é um campo que ainda cada vez mais, viu, gente? Tem bastante também pesquisa sobre religiosidades negras, sobre moda, nem tanto. Na minha época não tinha mesmo. Então foi assim, abrir o mato com facão mesmo, né? Brincando. Mas foi muito bacana essa experiência, até para entender esse espaço também de mediação enquanto pesquisadores. Falando, ó, Mariana, boa noite. Mariana maravilhosa, estuda Maria Auxiliadora. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta? Acho que por enquanto só a do Paulo você já respondeu, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu acho que você falou do trabalho da Emênia, eu acho que ele sim mostra muito esse diálogo, né? Entre
passado e futuro, e que é uma roupa que tem uma liturgia, mas que ao mesmo tempo ela é atualizada, né? Porque assim, se tem novos textos e esses textos vão se adequar mais, acho que é interessante a gente pensar, né? Tudo isso. E uma outra coisa, não sei se você vai saber responder, mas eu vou perguntar. Que eu fiquei também pensando quando você falou, né? Que você falou, a gente está no Brasil, aí a Ellie tem que, né, assim, legal, ter essa coluna, porque é importante. Mas você falou, é uma revista francesa. Pois é, mas na França hoje, né, assim, se a gente parar para pensar que há uma presença negra na França muito grande, eu não sei o número, não sei a porcentagem, né? Mas a gente, né, assim, tem uma, assim, a questão da imigração e uma presença muito marcante. Será que, não sei, né, assim, a L francesa, né, também dá essa abertura, né? Seria uma coisa interessante para pensar. Eu sei que as revistas são independentes, né? Mas que a França tem todo esse status, né? Assim, então como será, né? Que é essa L francesa em relação a essas questões? Eu não faço a menor ideia, mas é uma coisa que realmente, né, me ocorreu, né? Porque a L se reformulou, né? E acho até que ela puxou uma reformulação geral, porque aí depois a Vogue acabou se mexendo também, né? Mas a Elle se reformulou de um jeito muito interessante, né? Mostrando que é possível ser uma revista de moda, né? Sem ficar numa coisa conservadora, né? Só falando de marcas e do que agora é a tendência, do que agora acabou de ser lançado, mas trazendo outras modas, outros corpos, outras belezas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Que a revista fez, né? Assim, e aí, assim, não, como eu falei, não sei como é que é isso lá fora, mas fiquei pensando, né? No caso da Ellen em específico, né? Se eles também fazem esse tipo de abertura. Se tem uma mulher negra imigrante, né, filha de imigrantes, sei lá, né, que seria o caso lá, eu acho que talvez mais, né, interessante, né, de se abordar, ou se ainda tem, né, essa coisa de uma francesidade dentro da moda que é intacta, né? Porque aqui no Brasil, só para fazer, por exemplo, uma costura, né? Falando do MASP, então quando o Bard, lá nos anos 50, ele lança, né, a coleção de moda brasileira, e ele traz lá, tem o vestido macumba, tem o vestido favela, ele vai trazer, né, assim, dentro de uma proposta, não é ele que desenha, mas está dentro da proposta que ele cria, né, essa coisa de tentar trazer elementos né, do que ele está vendo, que é brasileiro, né? Ele está vendo essa cultura afro-brasileira muito presente, e a elite, tipo, ai, sai para lá com isso, né? Não quer moda brasileira, quanto mais vestido macumba, né? Assim, realmente não é uma coisa que naquele momento a sociedade está, né, aí preparada para isso, nem sei se. Eu acho que hoje as coisas estão um pouco diferentes, mas a gente sabe o tanto de Eu preconceito ia que ainda, falar isso, que né? acho que ainda é, né? né? Então, enfim, isso é mais um comentário mesmo, Hanna. Assim, eu sei que você não precisa responder, né? Porque Vamos lá, eu adoro, assim. Eu achei muito bom, primeiro, a sua ideia, assim, a sua questão, porque isso é uma coisa que me passou bem no comecinho, mas vou falar que foi en passant mesmo. Então, passou e, ó, já fui pensar em outras coisas e não consegui voltar. E isso é de extrema importância. Eu não sei, Claudinha, isso é uma coisa que eu vou pesquisar. Você me trouxe isso e me instigou a repensar isso. Como é que pensar essa produção de conhecimento de outras modas na L francesa? Realmente é uma coisa que, inclusive, preciso saber. Mas a gente sabe, né, que a França sempre esteve ali naquele posto, né, de moda verdadeira, uma moda genuína, né, que sempre carregou ali as outras modas, Semana de Moda Francesa, essas coisas todas. E realmente você também está certa quando você fala na presença expressiva de pessoas negras, africanas, enfim, afrodiaspóricas na França. Eu tenho uma amiga que mora lá, Carolzinha, e ela fala muito disso, assim, de como ela percebe isso andando nas ruas de Paris, sabe? E é muito interessante porque a gente fica falando muito daqui de São Paulo e de lá, né? E também andando nas ruas você percebe não só a presença dessas pessoas, mas desses vestires africanos, né? Então, quer dizer, esse corpo vestido africano, imigrante, se bota na rua e essa moda também aparece. Isso é muito incrível.
Uhum. Porque a gente percebe de fato a presença ali, como aquilo ali contribui para uma diversidade, né? Para um país que é colonizador, né? Que foi colonizador de muitos países africanos, territórios africanos, que posteriormente viraram países, né? E que há muito pouco tempo, na verdade. Então, quer dizer, quando a gente estuda Mali, século XX, década de 50, século 50, já estou ali já, né? A gente estuda, por exemplo, as fotografias do Seydou Keita, que é um fotógrafo malinês. Então a gente percebe ali como, enfim, de novo, não querendo romantizar a colonização, mas assim, como essas pessoas mantêm ali suas tradições, né? Para além de uma colonização. Então a gente vê ali os tecidos, a gente vê ali a forma de amarrar o tecido no corpo, de fazer o turbante das mulheres, dos vestimentos tradicionais, de uma relação islâmica, enfim. Isso está presente até hoje no continente e aqui também, quando essa diáspora vem para cá, é uma outra diáspora. Se a gente tem no primeiro momento essa diáspora por conta da escravidão, uma diáspora forçada, a gente tem hoje no século XXI essa diáspora imigrante, que também de alguma maneira sai ali por possivelmente situações complicadas nos seus territórios originais, mas que estão aqui, né, de novo figurando e fazendo presença no nosso país. Então, essa questão é fantástica, assim, eu vou virar e sair daqui e vou pesquisar mesmo, porque vai ser muito legal encontrar essas pesquisas, essas pessoas enunciando essas histórias lá, né? De fato, não é porque eu sou L, não, viu, gente? Mas de fato a L é à frente, né? E já há algum tempo vem antes, né, da sua né, fechar e abrir de novo em 2018. Antes, lá em 2016, a L já estava, né, fazendo várias coisas. E é muito interessante se vocês quiserem ver os times de colonistas, né? Então tem a Djamila Ribeiro, tem a Joyce Bert, tem várias mulheres, Jaridia Reis, com uma coluna ótima, cadeira na calçada, falando sobre literatura, falando sobre outras coisas. Porque isso também possibilita a gente pensar a moda para além do que vai vestir o corpo, né? Da tendência, a gente pensa a moda de maneira ampliada. Aí a gente vai entrar numa discussão que é pensar a moda como cultura. E aí isso possibilita a gente a pensar uma série de coisas, né? Sair até da esfera do capitalismo, né? Do compra e venda, mercado, isso aqui, indústria. E pensar essas outras manifestações, ou moda como arte, né, Claudinha? Ou a presença desses vestidos no museu, no espaço museológico, enfim, qual a importância que tem isso. Até hoje isso é muito importante na história do MASP. Você sabe muito bem disso, e eu tenho descoberto agora muito mais a partir dessa minha aproximação com esse campo no museu. Então, assim, acho que são muitas possibilidades. Estou vendo a Isis aqui, acho que a Isis é da UFC, se não me engano, é a Isis da UFC, que está lá organizando o Pet Moda, né, com a turma toda, Francisca, a professora Francisca. Então, uma galera que é isso, assim, nesses núcleos, se a gente pega vocês na UFJF, a gente pega o UFC, a gente pega o pessoal da USP, com a Aimee, com a Faiola Odara, Beatriz, enfim, professora Marina. A gente vai pegando isso, a gente vai percebendo também esse aumento desses núcleos de pesquisa, que são muito importantes também na universidade. Se a gente fala de núcleos de brecha, que não são na instituição, que são muito importantes, esses também são espaços importantes, né? Então, e aí, quando a gente bota tudo na mesa e olha esse campo, a gente fala, ai, que bom, né, gente? O Brasil tá difícil, como sempre esteve, mas eu acho que, assim, para a gente que trabalha com isso, é muito instigante perceber as possibilidades que estão sendo construídas. Eu sou bem otimista nessa questão. Falta bastante, a gente tem que dar ali uma jogada de cabelo de vez em quando, mas eu acho que é assim, a gente está conseguindo de fato, sabe?
Ó, a Elisa quer fazer uma pergunta, mas antes, Elisa, eu vou ler aqui, não sei se a Hanna viu, a Deise, que teve com você ano passado, a Deise Almeida, ela está falando aqui. É muito importante abrir esse caminho para estudar a história dos africanos escravizados como sujeitos históricos, né? Agora apareceu a pergunta aqui, né? Para além da perspectiva econômica do negócio, e falta isso nos livros didáticos, né? E o Paulo, né, Rodrigues, sem contar, falando da França, né, sem contar que a música francesa das paradas é em grande maioria de cantores negros, e Aya Nakamura, que é negra, que saiu na Vogue, acho que no mês passado, na França. Né? Acho que está só dando um exemplo. Né? Se quiser explicar mais, Paulo, pode explicar enquanto a Elisa pergunta aqui. Você quer perguntar, Elisa? Falar? Vai falar. Vou falar que eu acho que vai ser mais fácil. Na segunda-feira, né, a gente teve a palestra de abertura, que foi com a Mariana e com a Maria Luísa, né? E dentro da palestra da Mariana, né, ela falou sobre a importância, né, de estudar escritores negros, uma questão, né, mesmo da filosofia, do que é escrito, dessas culturas e tal, né, que várias, diversas compõem a África. Ela pesquisa especificamente, que eu não lembro de qual, mas enfim, dentro da apresentação dela, né, o Paulo tinha perguntado sobre a importância da vestimenta para essas culturas, e ela deu uma resposta que eu achei muito interessante, assim, porque ela deu uma perspectiva de que as mulheres negras que estão aqui na América Latina, nos Estados Unidos, necessitam de usar, às vezes, o cabelo afro para se afirmar como mulher negra, para se reconhecer como mulher negra, já que isso foi tirado dela ao longo dos anos. Né? Ela precisava parecer mais como uma mulher branca, e quando ela se reconhece como uma mulher negra, ela usa o cabelo, roupas, acessórios, né, para afirmar essa negritude. E aí ela disse que, por exemplo, mulheres negras, dependendo do país que elas estão, elas não têm essa necessidade, às vezes em alguns países da África e tal, porque elas já se reconhecem como mulheres negras, e daí elas não usam esses acessórios, o cabelo afro, usam o cabelo liso. E eu queria que você comentasse, assim, talvez eu esteja explicando muito mal a pergunta, mas eu fiquei pensando muito dessa questão da identidade e da região, né, da localidade, territorialidade, né, como que a gente pensa essas questões quando a gente vai pensar na vestimenta, na roupa, na aparência, na identidade. Nossa, Elisa, é muito boa essa questão. Isso é uma coisa que me interessa também, de certa maneira, porque as experiências diaspóricas, elas com certeza são diferentes, né? Afrodiaspóricas são diferentes das africanas, né? Até uma coisa que eu sempre comento assim com amigas, principalmente que eu converso bastante com outras amigas negras, das sensações que eu sentia, que às vezes ainda sinto quando eu estou andando aqui pelas ruas de São Paulo, eu vejo uma mulher africana, tá? Não sei de qual parte, com roupas tradicionais ou com um estilo que a gente percebe que traz muito de de estilos africanos. Também não dá nem para falar um estilo africano, né? Porque, enfim, pode ser muita coisa. Mas a gente sempre comenta assim, como a gente aqui do Brasil, né, preta brasileira, como a gente olha assim, fica encantada por essas mulheres, quer conversar, assim, quer trocar ideia, quer, enfim, entender um pouco daquilo, porque aquilo nos interessa e nos encanta, em certa maneira, né? E que, bom, para elas, né, enfim, é uma coisa ali que é comum. Então, esse sentimento também que eu sei que eu compartilho com outras pessoas, já conversei com amigos, como falei, com alunos, e essas pessoas compartilham também muitas vezes essas ideias desse encantamento, né, por estéticas africanas. Então, eu acho muito interessante quando a pesquisadora que esteve com vocês na abertura pontua isso, até para a gente também continuar nesse processo de abrir, né, a perspectiva, pensar essas outras possibilidades de entendimento, porque uma coisa que acontece aqui não vai acontecer lá,
né? E até às vezes a forma como a gente se aproxima, às vezes pode ser assim, até um pouco emocionada, digamos assim, né? No sentido de que a gente aqui na diáspora, a gente está nesse constante processo, né? Principalmente aqui no Brasil, pensando moda, nesse constante processo de busca, né? Então, eu também reflito muito sobre isso, até pensar como a gente entende o vestir aqui no Brasil e em outros países de África, como esses vestidos são entendidos, quais são as diferenças, né? Quais são os pontos de intersecção, porque são outros olhares, a gente também não pode olhar com o olhar daqui, do Ocidente, ou pelo menos ocidentalizado, né? E pensar essas outras possibilidades. E, bom, acho que essa discussão também sobre estéticas africanas ela é muito profunda. Também não sou uma especialista nisso, mas existem discussões sobre beleza, sobre pele, sobre clareamento de peles na Nigéria, por exemplo, e como isso é uma questão, problemas de alisamento do cabelo, que a gente sabe que vem aí de uma estética europeia, né, de uma aproximação, que isso é um problema também, e acontece isso em África. Não posso falar de dados nem números, porque realmente não é um assunto que eu estudo, mas que eu acompanho de certa maneira, né? E, de fato, aqui no Brasil, a gente cada vez mais tem essa vontade, com as ideias do agora, de se afirmar, né, de se reconhecer negra, né, de aí a partir do cabelo, a partir, enfim, dessa relação com a roupa, com o tecido, que eu acho que é super interessante. Lisa colocou alguma coisa aqui Legal. no chat. O que você colocou? Explica para a gente, é um resumo da palestra? É um resumo do que ela apresentou, né, que é Intelectuais Negros Subsaarianos e a Reescrita da História da África. A apresentação tinha o objetivo de analisar, né, perspectiva comparada do discurso histórico dos historiadores intelectuais dos movimentos de reescrita da história africana da década de 60, em busca da reescrita da história da África subsaariana. Enfim, deixei para você ler depois e tá lá no nosso YouTube também, para quem está assistindo quiser assistir. Que legal, Elisa. É isso. E existe, né, já há muito tempo esses movimentos de pensar o continente africano, repensar esse período de colonização e pós-colonização, digamos assim, e também como entender esse território que foi arrasado, né, pelo imperialismo, pelo capitalismo, né? A Aimé Césaire fala dessa crítica ao colonialismo, né, de maneira assim brilhante, indico bastante para quem quer entender decolonialidade e, enfim, outros autores que vão pensar isso. E tudo isso ajuda a gente a pensar a moda. A gente vai ter que passar por todos esses assuntos se a gente quiser falar de uma moda que é diversa, né? Que é uma moda que dá conta de todas essas histórias, memórias, narrativas e anseios de enunciação, né? Que acho que é interessante também pensar quem são as pessoas que estão fazendo essas pesquisas, que estão apresentando, que estão enunciando, que estão em espaços de poder, enfim. Então, falando em espaço de poder, Hanna, uma coisa que eu estava pensando é assim, né, que você está num museu, né, e a gente aqui no Brasil tem uma lacuna grande dentro dessa questão, né, de museus com acervos na área de moda, e quando esses acervos existem, né, eles simplesmente, de modo geral, até onde eu tenho conhecimento, com exceção, né, lá do Museu do Traje e do Têxtil da Bahia, né, de Salvador, que tem a roupa, né, das baianas, das negras escravizadas, enfim, de modo geral, o que se guarda, né, é a roupa dos brancos, né, assim, do poder, da roupa cara, do estilista, enfim, esse tipo de coisa, né. Ao passo que quando a gente pensa, por exemplo, no Victorian Albert Museum, que é né, todo quem foi meu aluno sabe, eu queria morar naquele museu, né, eles já, em 2004, se não me engano, estavam fazendo uma exposição, né, assim, para trazer, né, esse olhar para... Agora, eu tenho o catálogo da exposição, mas não consigo olhar o nome do Black Style, né? Então, eles já estavam fazendo uma exposição com isso lá em 2004, acho que é de 2004 esse catálogo, se eu não estou enganada. Então, assim, né,
Eu acho que é uma coisa que talvez falte você, né, aí que tem, tá dentro desses espaços, né? Enfim, mas eu acho que eu também não posso deixar de falar aqui, é assim, por que a gente não tem uma retrospectiva, né, desse Black Style aqui no Brasil, né? Assim, pensando o século XIX, pensando as estéticas do século XX, trazendo o hip hop, trazendo o funk, trazendo o samba, né? Trazendo tantas possibilidades, né? Fazendo esse diálogo com a arte, então aí traz Heitor dos Prazeres, né? Que você fala nos teus cursos, quer dizer, eu acho que assim, a gente tem possibilidades, né? Trazendo, pensando tantas coisas. E aí, quando a gente vê, né, os museus eles acabam trazendo, por exemplo, né, muita exposição, às vezes, que vem de fora, por exemplo, o MAB da FAP, ó, incrível, amei, vi muitas exposições maravilhosas lá de moda, mas tudo vinha de fora, né? Então, assim, porque aí entra na questão da verba, entra na questão do financiamento, do patrocínio, né? Mas é uma coisa, assim, que eu sinto muita falta de mostrar que esses museus mostrem o que a gente produz, porque o MASP vem fazendo um movimento, por exemplo, né, que trouxe, né, a exposição, né, agora esqueci o nome, mas você certamente vai lembrar, que a Lilian Patti, não, a Arte na Lilian, moda. não, da arte na moda não, a Lilian, ai meu Deus do céu, Patrícia Carta. né, curou de arte, a exposição de arte que trouxe, né, toda essa questão, né, de uma visualidade, né, afro nas artes, né, a gente viu a Sim. Moreira Salles trazendo uma série de exposições, né, o próprio Sedu Keita que você falou aqui, né, eles trouxeram, mas cadê a moda, né, cadê a moda brasileira, né, feita e vestida por pessoas negras. O próprio Luiz de Freitas, pessoas pretas, né? O próprio Luiz de Freitas, assim, cadê o acervo do Luiz de Freitas que não é exibido, sabe? Assim, então são tanto, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que porque quando você tem isso dentro de espaços de poder, isso muda a visão das pessoas. Elas começam a entender que aquilo é importante, né? Então, assim, e você estar na L, né? O IMS fazer esse tipo de exposição, de trazer, né? Por exemplo, esse fotógrafo, né, malinês, que até então pouca gente conhecia no Brasil, né? Mesmo um livro como Tudo sobre Moda, que, né, assim, ele começa a trazer um pouco dessas questões, né? Ele assim é um livro que é uma tradução, mas dentro dos livros de história da moda mais tradicionais, ele vai trazer, né? Enfim, ele tem lá alguns capítulos que ele vai abrir espaço para isso, né? Então, assim, aí é uma coisa que mais mesmo, né, espinhosa, eu sei que não é a proposta, né, eu sei que você não pode falar muito das coisas do MASP, né, mas só para dizer isso, quer dizer que a gente, essas mudanças, elas partem sim, né, da demanda dos nossos alunos, elas partem da demanda da sociedade, mas os museus precisam se movimentar. Você, pessoa de museu que estiver vendo isso aqui, alô, alô, né, porque eu acho que existe, né? Porque aí parece que não existe, parece que a história da moda, eu sempre falo isso nas minhas aulas, parece que assim, a nossa história da moda, ainda que a Zuzu Asian seja importantíssima e o acervo do MASP seja importantíssima, não são a única, não são a nossa única história da moda, elas não estão só nesses acervos, mas é só o que a gente conhece, é só o que é exibido, é só o que a gente vê, né? Então, assim, fica aí agora, né, assim, professora, fazendo seu desabafo barra protesto, gente, porque, enfim, precisa trazer isso também, né? Uma história que já existe, que já está aí, né? E que para as pessoas verem, ó, isso é muito, faz um catálogo, Black Style no Brasil, né? Estilo negro, estilo preto no Brasil, porque né, isso, negras maneiras de vestir, porque a gente tem, né? A gente tem muito, mas precisa estar nos espaços de poder também, né? Então, enfim, acho que né, falei bastante. Tem, concordo, certíssima, coerente, como sempre. E tem muito, acho que isso é interessante de falar. Quando eu trago a ideia de negras maneiras de vestir, eu coloco esse plural porque são muitas mesmo. Eu não pretendo dar conta de todas, nem dar. Nem consigo, nem quero, que não tem como. Né? Mas é até a possibilidade de deixar isso aberto para que, ou, sei lá, isso seja uma forma de pensar. E sonho, né, Claudinha? Vamos combinar? Ter uma Black Style no Brasil? Ia ser tudo, né? Quem sabe? E a gente não consegue, né?
pensar isso de uma maneira bacana, porque, bom, eu estou chegando agora nessa discussão efetiva, assim, de moda no museu, né? Então, eu brinco que eu comecei lá no MASP como professora, no MASP Escola, dando curso de moda, mas de história da moda, história da arte, mas como curadora de moda, essa é a minha primeira experiência, né? Ainda mais num espaço museológico. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas, assim, eu conversei recentemente com o Bruno Almeida, que está curando uma exposição na Emma Clabin, da qual eu faço parte, queria até fazer um convite, tem uma palestra que vai rolar no dia 13, agora no sábado, sobre balangandãs, possibilidades de investigar essas histórias a partir do acervo da Emma Clabin, porque lá no acervo tem 2 pencas de balangandã, que eu não sabia. Quando ele me falou isso, eu falei, uau, como assim? Vamos pensar alguma coisa. Então, quer dizer, essas presenças negras, né, de vestidos negros nos espaços museológicos, eles estão ali, são presentes. Pensar Museu Afro Brasil, que é um museu aqui de São Paulo, que está no Ibirapuera, é muito importante, porque assim como no Instituto Feminino da Bahia, né, o Museu do Traje da Bahia, você também tem ali a reprodução de roupas de mulheres negras. Tem muito ali uma presença de uma estética que é usada até os dias de hoje pelas mulheres da Boa Morte, né? Você tem uma vestimenta ali de Inhansã, que é essa deusa dos ventos, dos raios, né? Que veste vermelho, rosa, cobre, uma deusa guerreira africana e que está ali uma vestimenta relacionada a Olga de Alaqueto, mãe Olga de Alaqueto, que foi uma grande sacerdotisa que tinha relação com essa divindade. Você tem todas as indumentárias dos orixás ali, então também é um lugar interessante para se estudar e se vestir, né? Um acervo que está exposto já há muito tempo. O Renatinho, que eu mencionei, trabalhava no museu, responsável ali por pensar essas obras, inclusive, muito importante, uma pessoa muito importante que está lá. Por exemplo, a coleção do MASP, ela é o must, né? E muito. As pessoas se interessam muito por ela. Outro dia eu estava conversando com a Júlia Piccoli, que estudou Belas Artes, fez Belas Artes aqui em São Paulo, se não me engano. Ela também estuda essa arte vestível, né? Que ela vem chamando. Você conhece a Claudinha. E ela estava me questionando, Hanna, como assim? Não tem os estilistas, tal, e por que não está exposto, né? E foi interessante que eu também estava dialogando com a equipe do museu, né? E tem uma série de questões de acervo, né, para serem pensadas, uma questão de exibição, enfim. Mas a gente, o que eu posso falar, realmente não posso falar muito, mas o que eu posso falar é que tem uma ideia de pensar uma exposição em breve. Né? Então, é possível, né, que a gente consiga colocar isso de uma maneira mais ampla, né, com mais ênfase, né? O Paulo estava lembrando que o nome que eu não tinha entendido das histórias afroatlânticas, né? Que ali, bom, ali foi ali que eu cheguei no MASP, eu cheguei nesse ciclo e aí o curso foi a partir do museu, né, do acervo, da exposição e da minha dissertação, mas tem muito caminho, tem muito chão, né, eu preciso estudar essas questões museológicas agora que eu estou inserida, eu preciso estudar com mais afinco, né, porque eram questões que eu flertava, e agora eu estou dentro, né, e para dialogar, inclusive. Mas eu gosto muito de ideias, por exemplo, da Daisy Santos, baiana, uma mulher negra, que fez o mestrado dela pensando em indumentária de candomblé a partir do Museu Afro-Baiano, se não me engano, da UFBA. Tem uma coleção de indumentária, ela estudou, uma das pessoas expoentes para a gente pensar esse tema, né? Uma mulher negra, e ela é museóloga, tá? Então, ela até estava conversando com ela outro dia, ela falou assim, putz, mas eu não sou da moda, eu sou da antropologia do museu, mas ela fez ali um estudo super bacana, né? E vem traçando essas questões também. Então, eu acho que é um pouco daquilo que eu comecei falando, né? Entender esse campo, pensar, mapear, entender quem são as pessoas que estão produzindo e pensar os futuros possíveis. Aí a gente vai voltar nos futuros possíveis, né? Porque é daqui do presente que a gente vai elaborando eles.
e para que de fato a gente consiga chegar ali num lugar onde essas discussões estejam ali para a gente acessar no museu, né, num espaço como um Sesc, né, enfim, que inclusive também tem algumas coisas que já apresentou um texto, né, então, enfim, eu acho que nós estamos num período que é um período muito fértil para a gente conseguir indagar, questionar, tensionar e ver no que dá, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? Nessas conversas, nesses espaços, a gente tem um pouco mais de contato com as instituições, então é uma coisa que eu venho conversando bastante, e eu acho que a partir daí a gente vai com a temperança, né? A gente vai ali tensionando daqui, jogando uma aguinha ali, né? Pelo caminho do meio, a gente vai conseguindo pensar essas estruturas de uma maneira diversa, mais diversa. Fernanda está dando tchau aqui para gente. Não sei se você já foi, Fernanda, mas tchau, obrigada pela presença. Enfim, depois vai dar para ver, né? Quem não conseguiu assistir pode ver depois. Bom, acho que nós não temos. Elisa, tem alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta que queira colocar? Não? Hoje o pessoal está Então, quietinho, né? então tá joia, né? Mas acho que assim, já conversamos bastante, né? Acho que conseguimos ouvir bastante aí a Hanna, né? Que traz. É isso, acho que a gente, né, ainda trabalha com esses futuros possíveis, literalmente, né, Hanna? Acho que quando você fala, né, né, então assim. Que você, né, tá lá e algumas coisas podem acontecer, e eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que, no mínimo, né, assim, soltar as ideias e falar, né, olha, tem muita possibilidade, né, tem muita coisa que dá para fazer, né, que uma coisa que às vezes me chateia muito, quando você fala, assim, não tem, já pesquisaram tudo. Não pesquisaram tudo, né, tem muita coisa para pesquisar, tem muita coisa para fazer, né. Não, E na coleção da Rodia, cada look dá uma dissertação, gente. Cada peça dá uma dissertação, porque dá para puxar muita linha dali, né? Enfim, tem muita coisa. bom, então, obrigada, Hanna, né? Aí, enfim, por, né, ceder um pouco do seu tempo aqui para a gente, né? E, enfim, acho que encerramos a mesa, né, aqui de hoje, tá joia? Obrigada, plateia, né? Todo mundo que ficou aí assistindo, aos organizadores incansáveis, né, aí do evento, né? E, enfim, né? Boa noite, então, gente. Boa noite, gente. Agradeço demais. E para quem for assistir a gente no futuro, porque o bom de ficar gravado é isso, né? Que essas ideias circulem. E, enfim, estou aí no mundo também. Eu acho que talvez eu seja uma das únicas Hanairás do Brasil. Nunca achei nenhuma Hanairá, então vai ser fácil de vocês me acharem. Estou no Instagram, lá tem e-mail, enfim, estou na L, se vocês quiserem me ler. Estou no MASP, em breve novidades. E é isso, muito obrigada. Novamente agradeço a Claudinha, uma super parceira que sempre estabelece conversas comigo, me chama para fazer as coisas, a gente já está nessa parceria aí boa. Muito obrigada, Claudinha. Força na caminhada também como professora, né, como mediadora e como uma pessoa importante para a gente pensar moda, estudos da moda do Brasil. Agradeço muito a Elisa, Laís e Monique, que fizeram contato comigo, que estiveram aí nesses pré-momentos, e a todo mundo que esteve aqui com a gente, Paulo, Isis, enfim, todo mundo que de alguma forma também contribuiu para o nosso papo hoje, e a gente se vê. Fiquem bem. Tchau, tchau, gente.